Olá, aluno! Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do ensino médio, para a gente dar sequência a mais uma aula do segmento do Enem, na disciplina de Biologia. A gente vai continuar trabalhando nessa quarta semana com o tema Ser Humano e o Meio Ambiente, onde estaremos ainda abordando novamente a competência diária 3, onde eu vou associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. E as habilidades do Enem também continuam as habilidades de ciências da natureza, que são a habilidade 10, que é analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos e sociais. E a habilidade 12, que fala avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter dois objetivos, onde vamos identificar, primeiramente, os principais comunidades aquáticas e depois vamos compreender que a interferência humana no ecossistema pode causar desequilíbrios ecológicos. Na nossa primeira e segunda semana, a gente trabalhou com biomas do Brasil. Na terceira, trabalhamos com os impactos ambientais, causados pela poluição do ar. E hoje vamos trabalhar com o tema água. Nós sabemos que o nosso planeta, ele se chama Terra, mas a maior parte dele é compreendida por água. Terra, mundo das águas. Nós sabemos que a água ela vai ser de grande importância para nós seres vivos. Nós dependemos da água para a sobrevivência. A água é a principal substância química constituinte do nosso corpo, de nós seres humanos e de qualquer ser vivo. E a biodiversidade de um determinado ecossistema, ela vai estar diretamente ligada com a disponibilidade de água. Mas como assim vai estar diretamente ligada com a disponibilidade de água? Se eu tenho, então, um ecossistema onde eu tenho muita disponibilidade de água ou uma disponibilidade regular, a minha biodiversidade com certeza vai ser maior. Eu terei maior diversidade de espécies. Agora, se eu estou em um ecossistema onde a disponibilidade de água ela vai ser pouca, não tem como ter vida lá e não tem como ter muita variação de vida. Então, a gente sabe também que a escassez de água ela vai ser devido a uma ação antrópica. A gente vem falando disso, de ação antrópica ao longo dessas semanas, que vai ser a ação do homem, E essa escassez de água, então, que nós estamos vivendo e a gente tanto ouve falar, acontece devido à ação antrópica. E nós sabemos também que, devido a essas ações, estão ocorrendo desequilíbrios, nos ecossistemas aquáticos. Esses desequilíbrios podem ser falta de disponibilidade de oxigênio, poluição das águas e, com isso, consequentemente, pode mudar teor, pH da água, concentração do oxigênio, igual eu falei, morte dos seres vivos e por aí vai. Isso tudo tem efeito maléfico. E aí, para a gente refletir que antes do tratamento devem ser buscadas alternativas para a preservação da água. O que isso quer dizer? Não adianta nada eu preservar os nossos mananciais, eu preservar os nossos rios, sem antes eu tratar aquilo que já está poluído. Então, essa fala ela é muito pertinente. Primeiramente, eu tenho que tratar aquilo que já está poluído para depois eu pensar em preservação. E com isso, falando de preservação, eu tenho aqui as nossas reservas subterrâneas de água, os famosos aquíferos. No Brasil, existem vários aquíferos, mas dois são de extrema importância, tanto para a gente quanto para o mundo. Primeiro, na região norte, que é o aquífero Alter do Chão, Ele tem capacidade, então, de 86 mil quilômetros cúbicos
E 100% desse aquífero ele vai estar em território nacional, tá? E ele é o maior aquífero em território nacional do mundo. Depois nós temos o aquífero Guarani, que vai ter uma capacidade de 45 mil quilômetros quadrados. Quilômetros cúbicos. E 70% dele, do território dele, vai ser no território nacional. Reparem que ele se estende, olha, da região aqui, ó, do centro-oeste do Mato Grosso, até chegar aqui na região sul e passando pelo Uruguai, um pedacinho no Paraguai e a outra parte dele na Argentina. E ele é o segundo maior aquífero do mundo. Gente, preservar os aquíferos. Nós temos aí vários aquíferos no mundo. É o maior do mundo. O Brasil tem água, não precisa de preocupar com isso. Pelo contrário. Para você ter ideia, o aquífero Alter do Chão, ele vai abastecer a região, lá da região de Manaus, tudo e uma boa parte da região norte. Pensa, abastecimento de água de cidades grandes, de boa parte da região norte. E com isso, existem também atividades mineradoras, atividades agropecuárias e tudo mais, onde eu vou lá, drenando esse aquífero de forma irregular e de maneira, muitas vezes, clandestinas, eu posso estar drenando ele, posso estar jogando poluentes, os usos de agrotóxicos e fertilizantes em quantidades avassaladoras, isso tudo gera contaminação da água. E outra coisa, se o meu solo ele está contaminado, provavelmente quando essa água sofrer então esse escoamento até chegar nos lençóis subfreáticos para chegar nos aquíferos, ela provavelmente irá vir contaminada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sem contar também que a gente sabe que o nosso planeta, por mais que ele tenha grande quantidade de água, né, cerca de 75% do território da Terra, digamos assim, é coberto por água. Dessa água, então, total, a maior parte dela é uma água imprópria para consumo. Como assim? Água do mar e dos oceanos, a gente sabe aí. E a outra parte de água doce, a maior parte dela vai estar o quê? Nas geleiras congeladas. Outra parte vai estar nos lençóis freáticos, né, e nos aquíferos. E pequena parte em rios. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa prevenção. E o tratamento primeiro, óbvio. E aí, quando a gente vai estudar os ecossistemas aquáticos, onde temos ecossistemas marinhos e ecossistemas que a gente chama de liminóticos, né, que são ecossistemas de água doce, nós podemos classificar esses organismos, essas comunidades. Vamos voltar lá em ecologia. Nós sabemos que um conjunto de indivíduos da mesma espécie vai ser uma população. Um conjunto de populações vai ser uma comunidade. Então, eu posso falar que aqui eu tenho uma comunidade. E essas comunidades aquáticas, elas são classificadas, né, assim falando, de acordo com a sua mobilidade na água. Mas como assim? Vamos lá. Tenho, então, primeiro nível aqui, os plânctons. Os plânctons, a gente ouve muito falar, o plâncton do Bob Esponja, zooplâncton, fitoplâncton. Então, são organismos geralmente unicelulares ou pluricelulares, mas eles são bem pequenos, muitas vezes microscópicos, onde eles são livre-natantes. Eles não têm força suficiente para nadar contra a maré. Então, eles vão e voltam, vai e volta, de aonde que a maré toca. Os nécton, eles ficam abaixo dos plâncton. E isso, eles são animais o quê? São seres vivos, onde eles conseguem nadar contra a correnteza. Daí, então, nécton, eles são de nado livre. E abaixo nós temos aqui os bêntons, que são animais ou seres vivos que vivem fixo a um substrato, algas, esponjas, né, crustáceos, alguns quinidários, como a anêmona do mar e tudo mais, ou animais que não conseguem nadar e eles necessitam de um substrato para se locomover, que é o caso aqui do siri, das estrelas do mar e por aí vai. Então, isso tudo aqui eu posso falar que é uma comunidade aquática, onde eu tenho plâncton, nécton e bênton.
Os plânctons, a gente tem que ter uma importância maior para eles. Primeiro, que nós temos o fitoplâncton, que vem no nome fito, a gente lembra de planta, né? Eles são seres unicelulares que realizam fotossíntese e vai ser a base da cadeia alimentar marinha, ou digamos, da cadeia alimentar aquática. E nós temos o zooplâncton, que lembra aí de animais, que são seres heterótrofos que vão se alimentar do fitoplâncton. Nós sabemos, e alguns pesquisadores eles acreditam e têm mostrado para a gente, que cerca de 80% da disponibilidade total de oxigênio da Terra vem da ação do fitoplâncton. Por isso é tão importante a gente dar essa ênfase para eles. E aí, não adianta, né? A gente tem que falar da água e falar do ciclo da água. A gente sabe que a água ela é um recurso renovável, né? Então, se ela é um recurso renovável, ela é um ciclo, ela vai voltar a retornar à natureza através do seu ciclo. E nós sabemos que os ecossistemas terrestres, eles são dependentes da água doce disponível. Nós necessitamos de água doce para sobreviver. Né? A gente não vai tomar banho com água do mar, não tem como, né? Você vai tomar um banho de mar, você fica todo melado, salgado. Ela está sendo comprometida, esse caminho da água, esse ciclo da água, vem sendo comprometido através da ação antrópica. E esse combate à poluição e o desperdício é dever de todos, nós devemos fazer isso. E o desflorestamento, infelizmente, ele vai interferir diretamente no ciclo da água. Mas como assim, desflorestamento no ciclo da água? Olha só, primeiro, dependendo da área que a gente for desflorestar, ela vai diminuir muito a quantidade de chuvas. Porque, querendo ou não, através da transpiração dos vegetais, da transpiração, dependendo dessa floresta, ela vai ser uma carga tão necessária que vai subir, esse vapor de água, que vai acumular e vai influenciar muito na quantidade e no índice de chuvas que a gente tem, como é o caso, por exemplo, da floresta amazônica. Grande parte da precipitação que vai ocorrer nela, e da nossa região principalmente, vai ser influenciada devido à floresta amazônica, ao índice de precipitação, da transpiração dessas árvores. Depois também eu tenho o ressecamento do solo. Se eu tenho um ressecamento do solo, e se eu não tenho água nesse solo, as plantas não vão conseguir, vai interferir também, absorver água, vai interferir também no ciclo da água. Então vamos lá, só recapitular aqui. Eu tenho a água, ela vai voltar para a natureza, ela vai evaporar, primeiramente, através da temperatura, do sol. Então, a evaporação da água dos oceanos, dos rios, dos lagos, ela vai subir, esse vapor de água vai voltar para a atmosfera. E através da nossa transpiração dos seres vivos, nós devolvemos água, então, para a natureza em forma de vapor de água por meio da transpiração. Então, a gente chama isso de evapotranspiração. A água volta para a natureza, para a atmosfera. Chegando lá, ela vai condensar, condensou, as nuvens ficam carregadas na forma de chuva, As nuvens ficam carregadas e vai o quê? Ocorrer a precipitação em um certo ponto, que vai ser a chuva. Essa água volta para a natureza e, através da infiltração dos solos, elas vão descarregar nos aquíferos, retornando assim o seu ciclo da água. E aí a gente sabe que centenas de milhões de pessoas em todo o mundo não dispõem de fontes seguras de água para o uso doméstico. Segundo a OMS, cerca de 80% de todas as doenças humanas decorrem da falta de acesso à água potável. E isso é uma triste realidade, gente. Se a gente for analisar aqui, rapidamente, a porcentagem de domicílios brasileiros conectados à rede pública de água por região é muito pouca. Olha, por exemplo, na região norte, cerca só de 60% de domicílios brasileiros são conectados à rede pública de água. Pensa esses outros 40%, para onde que vai? Mesmo regiões onde tem alto índice, por exemplo, como a região sudeste, 92%. E esses 8%? É complicado. E se a gente for pegar, então, essa questão do gasto de água por setor, a grosso modo falando,
Nós sabemos que o setor agropecuário, ele vai responder pela maior parte da água consumida do Brasil. Cerca de 83% do total de água vai ser lá para a agricultura. Ó, gráfico aqui. 1% para a população rural, 7% indústria e aqui 9% apenas para a população urbana. Então a gente gasta muito pouco, né? Se a gente for parar para pensar. Questão de distribuição de água, onde está concentrado maior parte na agropecuária. E aí, nós temos os famosos agentes de desequilíbrios, ou seja, a ação do homem ela vem interferindo e muito nisso e vão causando os desequilíbrios. Através do uso de fertilizantes inorgânicos que podem contaminar o solo e, consequentemente, as águas, onde, por exemplo, eu tenho aí, se eu utilizar um fertilizante onde vai gerar uma acidez nesse solo, ele vai ficar improdutível e com isso vai acontecer a morte dos seres vivos e isso vai alterar o ecossistema e consequentemente vai alterar o ciclo da água e afetar diretamente nas águas. Produtos sintéticos também utilizados, isso é prejudicial, não é muito bom ser utilizados. Quais produtos sintéticos com esses? Agrotóxicos podem ser utilizados e isso vai gerar até problemas para a saúde humana, dependendo do tipo, se ele for jogado na natureza de qualquer forma. Nós temos também a questão da sedimentação dos sedimentos e aí a gente entra na questão da produção de lixo, onde essa produção de lixo, ela causa na gente, então, enchentes, poluição e entupimento de bueiros e por aí vai, que vai contaminar as águas. O garimpo de minerais, primeiro que vai se utilizar essa água para fazer a lixiviação do minério, pode também adicionar, dependendo do tipo de extrativismo, vai acontecer a adição de mercúrio e mercúrio a gente sabe que é um metal tóxico para a gente em grandes quantidades, ocorre a morte de peixes e por aí vai. Nós temos a questão da poluição térmica também, essa questão da evaporação aumentada dessa quantidade de água que temos disponível para nosso uso e a eutrofização, que vai ser um fenômeno que acontece de forma natural, mas vem sendo agravado ao longo do tempo, que eu vou falar aqui agora. Então, aqui eu tenho umas fotos de poluição, de sedimentos aqui em rios, olha os descartes de lixo como que é, esgotos jogados a céu aberto, em rios e lagoas, dependendo, a extração de minério, por aí vai. E aí nós vamos falar do assoreamento, rapidamente, que vai ser o quê? Quando eu tenho o solo, ele vai estar, digamos que ele não vai estar bem compactado, ocorre então essa água, ela vai, água de chuvas ou vento, seja lá, vai levar esse solo para essa margem desse rio e esses sedimentos eles vão depositar no fundo do rio. Aí vai chegar a um certo ponto onde ele pode entupir, interromper, digamos assim, esse cursor de água. E isso vem sido muito acontecendo devido ao desmatamento das matas ciliares, que elas vão impedir que isso aconteça. Primeiro, que elas vão formar uma barreira fixa, lá. Segundo, que elas vão filtrar, em grande parte, aquilo que chega e não vão conseguir contaminar a água, tá? E a eutrofização, que vai ser o quê? Eu tenho, então, um corpo de água equilibrado, que a gente fala, onde eu tenho vários nutrientes lá disponíveis de forma natural, em níveis normais, algas que vão estar aqui nessa zona luminosa e o que resta, então, desse oxigênio, os peixes vão utilizar normalmente, sem contar que a luz chega no fundo desse ambiente aquático e as algas também fixas vão realizar fotossíntese, só que uma menor quantidade. Com isso, então, com o excesso de nutrientes, com a poluição e tudo mais, esse excesso de nutrientes vai fazer uma proliferação dessas algas. Algas tanto aeróbicas quanto anaeróbicas. E isso vai fazer com que elas, então, entrem em combate pela disponibilidade de oxigênio. Com isso, a multiplicação excessiva gera morte de peixes e pode ficar aquela água toda verdinha quando a gente vê. Aquilo ali é eutrofização. Bem, tem uma questão do Enem, felizmente não vai dar tempo. Fiquem aí para vocês fazerem. Até a próxima!